Veja só, aqui eu tenho um LED bem comum, utilizado para várias aplicações, mas sabia que ele poderia ser usado como sensor de luz? Isso, exatamente, junto com um laser. Aqui, como vocês podem ver, um laser também facilmente encontrado no mercado, e uma ventoinha utilizada em fontes de computador. Com esses três podemos fazer um tacômetro. Agora observe, os terminais do LED estão conectados no multímetro. Quando ligo o laser em cima do LED, 1.5 volts é detectado proveniente do LED. Quando eu desligo, 0 volts. Interessante, não? Com esse valor, a princípio bem significante, ele pode ser utilizado em um osciloscópio. Ligando o LED diretamente nas pontas de prova de um osciloscópio e ligando o laser em cima do LED, vamos observar o que acontece fazendo algumas interrupções. Como vocês podem ver na tela, a linha verde representa o canal A, onde o LED está ligado. De 0 volt ele parte para 1.5 volts quando eu ligo o laser. Quando eu faço alguma interrupção, ele volta para 0 volts. Agora vamos utilizar então a ventoinha entre o LED e o laser para provocarmos mais interrupções em cima desse sistema. O osciloscópio vai nos dar a resposta do que está acontecendo neste experimento. Observe, olha na tela, como vocês podem ver, vários ciclos estão acontecendo de liga e desliga em cima do LED. Vamos analisar melhor na imagem. Como vocês podem ver, cada quadrícula equivale a 5 milissegundos. E aqui temos um ciclo, onde temos um período onde o LED está ligado e um período onde o LED está desligado. Esse ciclo se repete infinitamente, assim enquanto estiver ligado a nossa ventoinha. Aqui temos as frequências, a tensão detectada pelo osciloscópio. Utilizando a frequência fornecida pelo osciloscópio, fazemos a divisão por 7, que significa o número de aletas que existe na ventoinha, o número de interrupções que o LED sofre. Assim encontramos o valor de 19,7 Hz. Com isto, podemos calcular quantas rotações por minuto temos no sistema. Multiplicamos esse valor por 60, ou seja, 60 segundos. Encontramos então 1182 RPM. Incrível, né, pessoal? Bem simples esse experimento, não é? Podemos aplicar essa experiência com microcontroladores. Veremos isso mais à frente nas próximas videoaulas. Visite também nosso site. Lembre-se de se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo. Dê o seu like e siga as nossas redes sociais. Até a próxima, valeu!